Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, vamos fazer a prece inicial, fechando os olhos, sentindo essa harmonia que invade os nossos corações, pedindo ao amado Jesus para que abençoe a nossa casa de fraternidade, esperando que nos ampare, a fim que saibamos colocar em ação o amor que nos deste. Auxilia-nos a exercer a compaixão e o entendimento, ensinando-nos a esquecer o mal e a cultivar o bem, na paciência e na tolerância, uns para com os outros. Ajuda-nos a compreender e servir, para que nossa fé não seja inútil. Faze-nos aceitar a caridade como a prioridade de cada dia. Induze nossos braços a trabalhos edificantes, para que nosso tempo não se torne vazio. Sobretudo, Senhor, nos dê a humildade para nos tornarmos simples instrumentos de Teu amor, agradecendo o privilégio de trabalho no Seu templo de amor. Louvamos a Tua infinita bondade, hoje e sempre. Assim seja. A lição de hoje está no capítulo 27, item 2, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, onde ele fala do equilíbrio da alma e do corpo. Então, esse estudo nos leva ao equilíbrio do corpo e da alma, reforçando essa ideia de equilíbrio, para atendermos cada parte de nossas vidas, seja a alma, seja o corpo. A doutrina nos traz esse esclarecimento para que possamos distinguir entre a diferença de cuidar do corpo e cuidar no sentido de cultuar. Todas as provas da vida nos chamam para esse equilíbrio e bom senso. Na Idade Média, dizia-se que a alma pertencia a Deus e o corpo era coisa do diabo. Havia a necessidade de menosprezar esse corpo como o grande vilão e responsável pelos nossos desequilíbrios, como se estivesse dirigindo um carro embriagado e sem habilitação e acontecesse um prejuízo, um acidente. Nós pegássemos um martelo e começássemos a bater nesse carro. Esse carro não é o culpado sou eu. É como se minha mão cometesse um delito ou agredisse alguém e eu começasse a bater nessa mão. A mão não tem vontade. Quem determina o que a mão faz é o espírito. A mão é um membro do meu corpo que executa a minha vontade. Quando eu estou no corpo, sinto e observo o mundo de acordo com a minha estatura, com as minhas necessidades. Igual quando eu estou dentro de um carro, nós raciocinamos dentro de uma máquina. Quando olho um espaço para uma vaga, não imagino essa vaga como um espaço para o meu corpo, mas sim para que caiba o meu carro. Na ultrapassagem de outro veículo, não calculamos a velocidade de nossas pernas, mas sim de acordo com a potência do motor ou as suas limitações. Então, quando permanecemos muito tempo nessa máquina, nós raciocinamos como se fôssemos essa máquina, tanto na prevenção como na atuação. Então, a mesma forma no corpo físico. No momento que viemos de uma reencarnação e recebemos o corpo físico, nós começamos a raciocinar dentro desse corpo. Mas esse corpo, ele não sou eu, ele está comigo. É o veículo a qual eu estou aqui na Terra. Pode ser um veículo ágil, lento, motor novo, antigo, com problema de escapamento. Enfim, é o veículo que nos faz estar aqui para nos fazer entendido, aprender, trocar experiências, ideias. É esse veículo que a misericórdia divina nos deu. A pergunta é: para alcançarmos a perfeição moral, é necessário torturarmos o nosso corpo? Fazendo com que ele sofra, eu alcanço as minhas virtudes, a minha perfeição? Então, nós vamos perceber duas escolas
filosóficas. A primeira é do materialismo, onde o homem vai vivenciar todos os gozos do mundo material. Vale o que eu tenho hoje, nada mais que a matéria. São pessoas que dizem que se leva dessa vida é esta vida, nada sobrevive após a morte. Então, a pessoa passa a viver para o corpo, para o excesso da matéria. Temos as sociedades hedonistas que consideram o prazer como uma finalidade da vida. Vale tudo, qualquer prazer. Não se pode limitar, os prazeres são exagerados. Ouvimos as pessoas falando: coloca seu animal para fora, solta as suas frangas. Mas Chico Xavier nos fala ao contrário. Eu quero é domesticar esse animal, não soltar. Quero domar esse animal. Vai então depender da direção que queremos seguir. Soltar esse animal, todos esses prazeres, nós já percebemos ao longo das diversas reencarnações que isso não funciona. O que buscamos hoje é domesticar esses prazeres, esses anseios, esse lado inferior. Isso é a finalidade de todo o espiritualista. Começamos a observar que o materialismo vai dar origem ao culto ao corpo, ao culto à comida, à bebida, onde ela já não come mais para viver, mas sim vive para comer. A pessoa vai estar cada vez mais com a vaidade desmedida. Ela vai estar voltada para as necessidades básicas, procurando, através dessas necessidades, saciar a fome do espírito. Os anseios da alma. Muitas vezes, esse espírito está com fome espiritual, de reflexões, de uma leitura, uma oração, de um estudo. Essa é a fome do espírito, de aprendizado. Nós projetamos essa fome para o campo material e começamos a comer, beber, as atividades sexuais, porque a finalidade é distrair, uma grande distração. Igual que fazemos com o bebê no berço, colocamos um móvel no alto do berço para que ele se distraia e para que adormeça, colocamos a chupeta na sua boca. Com mais idade, ligamos a televisão para que ele não perturbe e não faça perguntas. E assim vamos crescendo e vamos para a rua para se distrair. Namoramos, mantemos relações para nos distrairmos. Paramos para pensar e vemos quanta distração é essa. Mas, na verdade, procuramos distrair a solidão imensa, o desassossego que está no nosso interior. O que aconteceu? Não fomos ensinados desde pequeno a termos reflexões, procurando dentro de si o que está nos incomodando para ser trabalhado, permanecendo nos distraindo por longos anos. Por isso esse encontro consigo mesmo se torna penoso. Então tudo é distração. Pessoas que frequentam a religião por distração, ficam o dia inteiro na rua, olham a vitrine para se distrair. Na verdade, é um materialismo meio camuflado, percebendo-se uma idolatria ao corpo. Nós escondemos nesse corpo, e quando nós escondemos nele, devemos estar preparados para as agrulhas do tempo, da vida, porque nós vamos envelhecer. O tempo passa para todo mundo. Imagina a pessoa que cultua o corpo e começa a ver os cabelos embranquecidos, as rugas aparecendo. O corpo não tem mais aquela vitalidade. Às vezes andamos um pouco rápido e já sentimos que o corpo não responde. A nossa cabeça está ótima, mas o corpo já não é mais o modelo mais novo, o último modelo. Tem modelos mais avançados. Temos que começar a adequar a nossa cabeça a esse veículo. Eu não posso pegar um Fusquinha 66 e colocá-lo
numa rodovia a alta velocidade. Ele não vai aguentar, ele vai afogar, vai engasgar. É uma questão de adequar. Qual a velocidade que eu vou andar com esse carro? Qual o tempo razoável que eu preciso? Assim, meu espírito começa a raciocinar com este corpo. Entender que esse corpo, tão cultuado, às vezes basta um mosquitinho da dengue para derrubá-lo. Que esse império de músculos, basta um mosquito para derrubar essa muralha. Porque nós não temos todo esse poder mesmo, essa força, nós não temos. É tudo temporário, passageiro. Começamos a compreender onde estamos gastando as nossas energias, o nosso tempo, o que estamos construindo, castelos temporários que vão ceder. A outra filosofia que vai bater de encontro é o lado oposto, é o ascetismo, onde baseia-se na busca ao desprezo ao corpo, das sensações corporais. Então eu desprezo esse corpo, suas sensações, como isso garantisse a irradiação da minha alma. O que nos faz lembrar, como exemplo, os faquires, os bonzos, certas religiões com suas penitências e jejuns. Então, com a minha culpa, minha única culpa, eu começo a flagelar o meu corpo com um instrumento de tortura, eu começo a açoitá-lo. Nós vemos isso nos filmes, esses jejuns ao exagero, porque o meu corpo é uma porcaria e eu aniquilando esta sensação do corpo, a minha alma vai se desabrochar. As pessoas falam que a carne é fraca. A carne é carne. Ela é fraca, forte, musculosa. Ela é branca, negra, amarela. A carne é carne. Quem é fraco ou tem resistência é o espírito, não a carne. Nós vamos perceber que algumas pessoas procuram, na flagelação, no desespero, como se machucando esse corpo, ele fosse crescer espiritualmente. Seria melhor, então, que se privasse de um alimento e doássemos a alguém necessitado na rua. Aí ele estaria fazendo uma coisa boa aos olhos de Deus. Nós que somos ainda imperfeitos, que temos dificuldades, não gostaríamos de ver um filho, um amigo, um aluno, que ao fazer algo errado, vai lá e se machuca. Nós ficaríamos desesperados com isso. Como pai, como mãe, nós queremos que o outro aprenda. Queremos coisas boas para nossos filhos. Imagine nosso pai, que é um pai de amor e misericórdia. Ele não quer ver ninguém se machucar. Ele é um pai educador pelo amor. São então esses extremos que se chocam, que acabam praticando violências contra um e contra outro. Nesses extremos, há uma multidão de criaturas indolentes e preguiçosas em relação ao corpo, e também aqueles que não se interessam em fortalecer o espírito com valores morais. É necessário compreender que ambos estão ligados entre si e que os excessos de um trazem consequências para o outro. O que fazer, então? O equilíbrio é sempre o melhor caminho. Tanto o corpo quanto o espírito possuem necessidades particulares a serem atendidas, pois elas se complementam. Buscar esse equilíbrio com calma, respeito e dignidade é a nossa tarefa planetária, objetivando o crescimento e sendo responsável pelas escolhas que fazemos. Lembrando que nada fazer também é uma escolha. Devemos lembrar-nos disso. É bom não esquecer que a vigilância espiritual não exclui a previdência material. E assim, vice-versa. É necessário ter prudência no que armazenamos na matéria ou no campo do espírito. Sentimentos menos edificantes são os nossos grandes obstáculos
O espírito utiliza-se do cérebro para emanar a sua vontade, mas nem sempre esse cérebro está em bom estado. É como se o espírito fosse um ótimo músico e fosse obrigado a usar o instrumento imperfeito. Daí a necessidade de cuidarmos do corpo, para que o espírito possa dispor de um instrumento em bom estado para colocar em prática as lições aprendidas no plano espiritual. E como cuidamos do espírito? Uma pergunta que fazemos e não imaginamos que a resposta é bem simples. Cuidamos dele através dos nossos bons pensamentos, das boas ações, do nosso bom comportamento, de nossa boa conduta moral e principalmente da prece. A prece, uma invocação, e por ela nós estabelecemos uma ligação a quem nos dirigimos. Ela pode ter como objetivo um pedido, um agradecimento, um louvor. Podemos orar por nós mesmos, pelos outros, pelos vivos e os mortos. O homem atrai bons espíritos que o vêm sustentar nas suas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades espirituais e físicas. É através da prece que ele encontra forças para resistir às tentações e revoltas tão comum aos seres que se encontram doentes. Em última análise, esse corpo é sua casa. André Luiz lembra que a cada dia é um novo ensejo para adquirirmos enfermidades ou curar nossos males. O melhor remédio é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação, e a imaginação doentia debilita o corpo. Doenças do corpo que pode criar doenças da alma, e a doença da alma que pode acarretar a doença do corpo. O corpo, então, é o patrimônio divino emprestado ao espírito, para que através dele possa se manifestar no mundo em que foi chamado a viver. E por ser emprestado, tem que ser bem cuidado. Cuidar significa nutri-lo, proporcionando-lhe bem-estar através da higiene, exercícios físicos, alimentação adequada, tudo sem exageros, evitando os vícios. Não importa quais sejam, porque esses vícios vão lentamente destruindo o que está sobre a nossa responsabilidade. Essa lição, então, nos leva a refletirmos que o corpo ele tem um projeto de vida limitado. Hoje nós já chegamos a 90, 100 anos, mas a alma, o projeto dela é ilimitado. A alma é imortal. Então, é como se estivéssemos num aparelho de televisão e aí nós damos uma pausa, nós desencarnamos e depois de algum tempo na pátria espiritual, nós tomamos o remédio Reencarnol e voltamos aqui para novos desafios, novas oportunidades e possibilidades de progresso moral e espiritual. E assim que nós aprendemos cada dia mais e vamos trabalhando para caminharmos cada vez mais junto ao nosso Mestre Jesus, encerrando a lição com muito amor no coração. Assim seja.